Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre sereias. Esses seres místicos, misto de mulher e peixe, que encantam em histórias infantis por sua beleza e graça, mas também fazem parte do imaginário popular adulto, influenciando desde a moda e a arte até as fantasias mais picantes. Mas como as histórias destes seres tão fascinantes surgiram e porque até hoje estão tão presentes em nossa cultura? A Ariel pode até ser encantadora e com certeza a mais famosa delas, mas não foi a primeira nem representa as lendas antigas, muito pelo contrário. Mas como ela está de volta aos holofotes com o lançamento do live action da Disney, em meio a muita polêmica, pra hoje é o que tem. A Disney lançou há alguns dias o tão falado e aguardado live action de um de seus maiores clássicos em animação, A Pequena Sereia. É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? O filme chegou aos cinemas em meio a muita polêmica, e talvez isso tenha sido um dos motivos da baixa arrecadação na primeira semana em cartaz. Eu não sei bem como explicar. O longa arrecadou 185,8 milhões de dólares em todo o mundo, o que pode até parecer muito, mas para uma produção desse porte não é tanto assim. Pobrezinha. O problema é que deste total arrecadado, quase 120 milhões de dólares foi somado nos Estados Unidos, então apenas 68 milhões foram arrecadados no restante do mundo. Isso é possível? No Brasil, A Pequena Sereia arrecadou pouco mais de 4 milhões de dólares na primeira semana, o que é pouco para o nosso mercado. Mas isso não significa necessariamente desaprovação do público brasileiro. Pode ser apenas um reflexo daquela tradicional falta de grana no final do mês, que a gente aqui no Brasil conhece bem e está acostumado, né? São muitos lançamentos de produções aguardadas, um seguido do outro. Só nas últimas semanas foram Guardiões da Galáxia da Marvel, Velozes e Furiosos 10 e A Pequena Sereia. Haja grana, né? Assim fica difícil. E agora olhem pra mim, jogada fora, banida, exilada, quase passando fome. Mas seja qual for o motivo, a baixa bilheteria significa que o filme não teve grande impacto fora de casa. No Brasil, por exemplo, A Pequena Sereia perdeu até para Velozes e Furiosos 10, que apesar de ser uma franquia com público fiel, já não é nenhuma novidade. Não é mesmo, né? Eu não sei te dizer. E eu vou te contar tudo sobre isso neste vídeo e mostrar como a polêmica sobre a aparência da nova Ariel não faz o menor sentido, já que as lendas da sereia surgiram há milhares de anos, muito antes da Disney sonhar em existir, e elas nada tinham a ver com aquela Ariel da animação de 1989. Mas antes, já deixa aquele seu like sem preconceitos neste vídeo, compartilhe com aqueles seus amigos que também amam cinema, animação e lendas, e não deixe de se inscrever aqui no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. Entre público e crítica, a versão 2023 de A Pequena Sereia dividiu opiniões. No tradicional site de avaliação Rotten Tomatoes, o filme ganhou 70% de aprovação, o que não é exatamente ruim, mas é um tanto decepcionante para uma produção tão grande e tão aguardada. Toda nossa linda festa foi arruinada! Entre aqueles que não aprovaram a nova versão da história, não faltou críticas a ninguém, da interpretação de Jonah Howard King como Príncipe Eric, a maquiagem da vilã Úrsula, interpretada por Melissa McCarthy, da adaptação das letras das músicas ao visual de Sebastião e Linguado, sobrou para todo mundo. Tudo foi motivo de polêmica. Sou motivo de chacota de todo o reino! Mas não foi culpa dela. Uma pena, porque independente de qualquer crítica ou opinião, o fato é que a versão 2023 de A Pequena Sereia com certeza já tem seu lugar reservado na história do cinema, por ter sido a primeira adaptação em live action das animações clássicas da Disney a ter a protagonista interpretada por uma atriz negra. Uma escolha importante e de grande impacto social. E na minha humilde opinião aqui, essa é uma polêmica das mais toscas e mesquinhas, porque a atriz Halle Bailey, além de linda, é talentosa e canta muito bem. Take a flight, ready to stay.
Afinal, é isso que o papel exige, uma voz encantadora, porque sereias não existem. Está bem claro? Então, na imaginação de seus criadores, elas podem ser de qualquer cor ou forma, mas em todas as lendas, elas cantam muito bem. Então, o que a atriz precisa é cantar muito bem. Isso é importante. Além disso, falando de maneira muito prática, como não se encantar com tantas meninas podendo finalmente se identificar com uma princesa da Disney? Ué. She's black. Wish I could Porque na animação temos a Tiana de A Princesa e o Sapo, mas em live action ainda não tínhamos nenhuma. Agora temos. E quem não gostar, que lute. Ai, Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. Então, se você gosta da Ariel ruiva e branca, ela continua lá, disponível na animação de 1989 para você curtir. Ela não deixou de existir. A diferença é que agora também temos uma nova Ariel para encantar tantas outras meninas, crianças ou não. E cá entre nós, né, gente? Dá para admirar as duas, cada um do seu jeito, porque deveria ser assim na vida real. Mas isso não nos torna inimigos. E eu sou do time que adora as duas versões da Ariel. Cada uma tem seu charme. Até porque minha crítica pessoal à Pequena Sereia tem mais a ver com o propósito da personagem da versão de 89 do que com a aparência dela, seja naquela época ou agora. Eu não a censuro. Como já falei por aqui, eu sou cria dos anos 80 e sempre gostei muito desta animação. Mas com o tempo, minha visão sobre a história foi mudando. E eu falo mais sobre isso em outro vídeo aqui do canal. Aliás, um dos primeiros que postei aqui, aquela produção de centavos, né? Mas eu vou deixar o link dele aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá e depois me conta qual a sua opinião. E apesar de muita gente ainda achar que a versão de Ariel da animação de 89 é a verdadeira, a obra de Disney foi inspirada em um conto do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicada pela primeira vez em 1837, e que por sua vez foi inspirado em lendas milenares de seres assustadores que habitariam as profundezas do oceano. Histórias sombrias, sem finais felizes, com alguns detalhes até bem perturbadores. E eu tenho até um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre as histórias que deram origem aos contos de fadas mais famosos que a gente tem hoje. São todas histórias bem pesadas, nada infantis e que só foram ganhando leveza ao longo do tempo por influência de mudanças sociais. Eu vou deixar o link também deste vídeo aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que é bem interessante. As primeiras lendas sobre sereias surgiram na Grécia Antiga, mas na mitologia grega elas não tinham nada a ver com as sereias que conhecemos hoje. Elas eram, na verdade, criaturas metade mulher e metade ave, não peixe. Mas também tinham belas vozes que atraíam os homens para o mar. Acredita-se que essas lendas tenham se originado como uma forma de explicar as mortes misteriosas de marinheiros que desapareciam na ainda desconhecida imensidão do oceano. Em algumas versões, elas atraíam os homens para o fundo do mar, fazendo com que morressem afogados. Em outras, elas hipnotizavam os marinheiros com a bela voz, os confundindo, fazendo com que eles perdessem o controle de suas embarcações e acabavam afundando ou se chocando contra rochedos. Em outras, ainda mais sombrias, elas simplesmente atacavam esses homens, matavam suas vítimas e as devoravam, literalmente. Criaturinhas fofas essas, zero princesinhas. Mas um detalhe interessante aqui, apesar de seu poder de sedução, inicialmente as sereias eram retratadas em obras de arte como mulheres com asas e cabeças de pássaros, ou como mulheres com asas e garras de águia, seres realmente assustadores e até meio disformes.
Alguns historiadores acreditam que as lendas das sereias na mitologia grega representem a ideia de que uma mulher poderia destruir um homem através da sedução, deixando-o cego pelo desejo. Venham me buscar, meninas! Vem comigo, vamos falar de paixão. E assim perpetuando no imaginário coletivo a crença de que a liberdade sexual feminina era perigosa e deveria ser controlada. Era como um tipo de alerta para que os homens não se deixassem levar pela paixão. Pobres inocentes vítimas de bruxas ardilosas. Muda a metáfora, muda a época, mas as discussões são sempre as mesmas, né? Quer amar, quer se amar. Homens. Exatamente por esta associação da sereia ao encantamento da sedução é que com o tempo elas passaram a ser representadas com cauda de peixe e torso de uma mulher belíssima, sempre nua, de corpo escultural e voz aveludada. Simplesmente a personificação da tentação. Essas perigosas criaturas místicas também estão presentes em outras culturas da antiguidade, como as ninfas dos rios na mitologia romana e as rusalcas na mitologia eslava. As rusalcas, pouco citadas na cultura pop universal, são representadas como mulheres jovens e belas que habitam rios e lagos. Cá entre nós, elas até deveriam ser mais exploradas em histórias de fantasia, viu? Elas não são híbridas de peixe, como as sereias não. São somente mulheres, sempre descritas com longos cabelos escuros, pele muito pálida e olhos verdes profundos como as águas dos lagos. Sedutoras, possuem poderes mágicos que usam para atrair os homens para as águas e simplesmente afogá-los. Mas isso aí teria uma razão. De acordo com a lenda, as rusalcas seriam espíritos de mulheres que morreram afogadas e que agora vagavam pelos rios em busca de vingança contra os homens que em vida as fizeram sofrer. Por isso mesmo, elas são geralmente representadas de maneira bastante dramática e melancólica na arte eslava. Mas apesar de perigosas e vingativas, acredita-se que as rusalcas beneficiariam as mulheres trazendo maior fertilidade, especialmente no período da primavera. Por este motivo, elas são cultuadas em muitas comunidades ribeirinhas da Europa Oriental, especialmente da Ucrânia e da Polônia, e até mesmo de alguns lugares da Rússia. Em algumas dessas comunidades, eles ainda têm o hábito hoje de deixarem oferendas nas margens dos rios para honrar as rusalcas e pedir sua bênção. No folclore africano também existem histórias de criaturas místicas que viveriam nas águas. Uma delas tem algumas semelhanças com as histórias de sereias. Na mitologia iorubá, presente especialmente na Nigéria, mas também em alguns outros países da África Ocidental, há a lenda de Mamiwata. Mamiwata é uma divindade das águas que é retratada como uma entidade com características humanas, porém com uma cauda de peixe. Ela é considerada uma figura sedutora e poderosa, capaz de conceder riqueza, fertilidade e proteção. Assim como no folclore brasileiro, também há uma lenda bastante conhecida sobre uma criatura mística das águas. Você deve conhecer a Yara, a mãe d'água, que viveria nas águas dos rios, principalmente da região amazônica. Yara é descrita como uma mulher muito bonita que encanta os homens com sua voz sedutora. Mas ao contrário das sereias, ela não é metade peixe. Yara tem o corpo de uma mulher, mas é capaz de se transformar em serpente ou em peixe quando está submersa. O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que viveu de 1805 a 1875, tinha grande interesse em mitologia e folclore e se inspirou em algumas das antigas lendas europeias para escrever seus contos mais famosos. Para A Pequena Sereia, publicado pela primeira vez em 1837, ele se inspirou na mitologia grega e em alguns pontos populares escandinavos que falavam de criaturas chamadas selkies, que eram semelhantes a focas,
terras e tinham o poder de se transformar em seres humanos quando saíam da água. He was captivated by a woman in sealskin. Mas apesar do autor ter sido responsável por amenizar as coisas mais pesadas dos antigos contos e romantizar essas histórias, suas versões ainda eram bastante melancólicas. Então A Pequena Sereia de Andersen é uma história triste sobre um amor não correspondido e sem felizes para sempre no final. Oh, calma aí, eu posso explicar. No conto de Andersen, a sereia não é uma princesa, mas uma criatura que vive em um reino nas profundezas do oceano com suas irmãs e seu pai, que é um dos governantes do mar. Ela é descrita como sendo incrivelmente bela, com uma voz maravilhosa e um desejo intenso de explorar o mundo humano. Quando um dia Ariel vê um príncipe humano em seu navio, ela se apaixona perdidamente por ele e decide visitá-lo, apesar das advertências de suas irmãs. Apaixonada e desesperada para se aproximar do príncipe, ela faz um acordo com uma terrível bruxa do mar para se tornar humana em troca de sua bela voz. E para quem eu quero pernas? Bem, ele jamais se apaixonará por você se da cintura para baixo você parecer um pintado na brasa. Ariel é advertida de que este acordo pode ser quebrado caso o príncipe não fique com ela. Se ele se casar com outra pessoa, ela morrerá e se transformará em espuma do mar. E mesmo assim, ela assume o risco e aceita fazer a troca. Não há homem que mereça o seu sacrifício. Oh, por favor, a senhora precisa me ajudar. No entanto, tempos depois, o príncipe acaba mesmo se apaixonando por outra mulher. Olha só que triste. Você sabe que eu a amo, mas eu não estou apaixonado por você. Mesmo traída e decepcionada, e apesar da pressão de sua família, ela se recusa a matar o príncipe para salvar sua própria vida. Eu avisei que não era bom negócio. E acaba sendo transformada mesmo em espuma do mar. E até hoje é o espírito da sereiazinha que defende e protege os verdadeiros amantes. Fim, este é o fim da história. Hein? Uma espuminha sim. A história de Andersen é sombria e trágica, mas tem significados profundos, como o dilema de nossas escolhas e suas consequências, nem sempre felizes. A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? E a história também lida com temas pesados, como autossacrifício, com a sereia escolhendo o amor verdadeiro ao invés de sua própria sobrevivência. Ora, eu não poderia, não. Pesado e nada infantil. E foi a Disney que transformou o triste conto de Andersen em um adorável conto de fadas para crianças. A animação A Pequena Sereia, produzida pelo estúdio em 1989, foi um grande sucesso de bilheteria e crítica na época de seu lançamento. A produção, colorida e embalada por canções icônicas, cheia de personagens fofinhos do fundo do mar, nada tem a ver com o tom sombrio de sua versão original. É tão belo nosso mundo, o que é que você quer mais? E claro, ganhou um final feliz, com Ariel se casando com o príncipe Eric e recuperando sua voz. A animação da Disney arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo, o que era bastante para esse tipo de produção na época, e ganhou 2 Oscars, um por melhor canção original, com a clássica Under the Sea, e outro por melhor trilha sonora original, e é mesmo incrível. Wandering free, wish I could be part of that world. A Pequena Sereia também foi responsável por iniciar a era de ouro da animação da Disney nos anos 90, que incluiu outros sucessos como A Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão. Olhe, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa!
Embora A Pequena Sereia seja reconhecida como um clássico importante da história da animação, com um grande impacto na cultura pop, o mundo mudou muito nos últimos 34 anos, e hoje a escolha de Ariel por abandonar o seu mundo e mudar sua própria essência para ficar com alguém é bastante problematizada. Acha que eu fui severo demais com ela? O que é compreensível, porque hoje não dá mais para romantizar a decisão de uma menina de apenas 16 anos, como tem Ariel na história de 89, de simplesmente abrir a mão de sua própria vida. Adolescentes. Pensam que sabem de tudo. Mas também é difícil ver o julgamento que recebe por defender suas próprias escolhas. Não sou criança! Ainda que elas nos pareçam bastante problemáticas. Enfim, escolhas e consequências. E olha só que triste ironia. Apesar de Ariel ter sido adaptada aos novos tempos no live action recém-lançado pela Disney, ela continua sendo julgada. Não mais por suas escolhas, mas agora pela cor de sua pele. Sempre tem uma questão, nunca está bom o suficiente. Difícil, viu? Quem te critica? Vai pagar um boleto? Não. Quem te critica? Vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Cá entre nós, né? Se não tá fácil pra Ariel, que é princesa da Disney e nem existe de verdade, imagina pras mulheres de carne e osso aqui da vida real. E se faz pensar e gera discussões interessantes, já tá valendo. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. E pra hoje é o que tem. É isto que eu faço. É para isso que eu vivo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia as antigas lendas das sereias. E me fala se você já assistiu o novo filme da Disney. Se gostou e o que tem achado dessas polêmicas todas. Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!